Olá, meus alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje são de História e de Matemática. Nós vamos estar utilizando o livro Assim Eu Aprendo, ok? Nós vamos aqui na página 353, onde nós vamos encontrar o conteúdo de História de hoje, ok? O que tem aqui? Vocês estão vendo uma carta aqui? Este é o conteúdo, o primeiro documento escrito do Brasil. Os primeiros contatos, acompanha a leitura. Os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas, eles estão descritos em alguns documentos históricos, como este, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Ok? O primeiro documento oficial da história do Brasil. Quem era Pero Vaz de Caminha? Então, ele foi o escrivão da frota de Cabral. Sua função era escrever. Escrever o que para quem, né? Descrever, na verdade, tudo o que ele viria aqui na chegada ao Brasil, escrever para o rei de Portugal, que na época era Dom Manuel I, contando os acontecimentos da viagem. Antigamente tudo tinha que ser documentado, não é hoje que a gente pode passar informações muito facilmente por celular, por ligação. Naquela época não tinha WhatsApp não, tá, gente? Era tudo escrito mesmo, para que essas informações fossem registradas e levadas ao rei. Foi assim que em 1º de maio de 1500 ele escreveu o primeiro documento oficial de nosso país. Uma carta na qual descreve as impressões dele sobre o território a qual eles haviam chegado, ok? Aqui nós temos no glossário, escrivão é um funcionário que numa expedição oficial anotava as informações importantes e transmitia ao governo da época, ok? Aqui a gente tem um retrato, primeira página da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, sobre a chegada do Brasil em 1500. Vocês podem observar aqui como era essa carta, ok? Olha como era escrita, como era a folha, o selo. Então era bem diferente de como nós passamos as informações hoje, não é? Pronto. Aqui nós temos uma atividade pequenininha sobre este primeiro documento escrito, né? Olha só, por que Pero Vaz de Caminha, quando chegou ao Brasil, escreveu uma carta ao rei de Portugal? Por que ele escreveu essa carta? Vocês vão aí responder, ok? Resposta pessoal. Porque a carta de Caminha, ela é considerada um documento histórico. Por que ela é considerada isso? Vocês vão pensar aí um pouquinho e vão responder essas questões aí para mim. Então, esse é o nosso conteúdo. Ele se encontra só na página 353, tá, gente? Então, a gente pode partir, então, para a matemática. Vamos lá? Vocês vão continuar utilizando esse livro didático aqui na página 148. O que a gente vai achar aqui? Página 148. Nós vamos lidar com propriedade da adição. Nós já ouvimos falar de adição, né? Quando se adiciona. Nós temos aqui uma propriedade que nós vamos, uma regrinha, ok? Que nós vamos aprender hoje, ok? A gente tem aqui exemplos no livro. Veja nos exemplos a seguir diferentes maneiras de realizar uma adição. Então, a gente vai externar aqui no quadro. Aqui, primeira maneira, 25 mais 13, continha armada. Segunda maneira, 13 mais
segunda maneira. Essa primeira aqui, setinha, indica o nome. Nós chamamos de quê? Diferente da matemática, nós chamamos de parcela. E essa aqui de baixo, nós também chamamos de parcela. E o nosso resultado, nós vamos somar aqui 5 a 3. Quanto dá? Nós vamos somar aqui 2 mais 1. Quanto é que dá? E aqui a gente tem a primeira maneira, na realidade, né? Primeira, segunda. Quanto é 5 mais 3? É o mesmo que 3 mais 5? Somem aí. Já. 2 mais 1 é o mesmo que 1 mais 2? Somem. Então, aqui nós temos o que nós encontramos, que aqui no caso nós chamamos de soma ou total. Diferente da subtração, onde nós chamamos diminuindo, subtraindo o resto ou diferença. Os termos da adição são esses: primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. E a regrinha que nós vamos entender aqui hoje é o que nós percebemos nesse exemplo. 25 mais 13 é o mesmo que 13 mais 25. Então, se eu alterar a ordem, não vai me alterar o resultado. Então, assim, 1 mais 3 é o mesmo que 3 mais 1. Ok? Então, essa regrinha nós vamos entender. Aqui, olha, você percebeu que ao trocarmos as ordens das parcelas, a soma ou total, ela não se alterou? Portanto, a ordem das parcelas não altera a soma ou o total. Tanto faz, se vai estar em cima, embaixo, o resultado ele vai ser o mesmo, tá? Então, a gente tem aqui umas atividades, vamos lá. Arme e efetue as adições, depois troque a ordem das parcelas para verificar se elas estão corretas. Então, arme e efetue. Aqui na A, nós temos aqui 7, 2, 5, mais 4, 6, 8. Você não vai colocar o igual aqui, tá, gente? O sinal de igual e vai responder não. É arme e efetue. Ou seja, você vai armar essa conta. Parcela, parcela, símbolo. E aí, a atividade está pedindo para você alterar a ordem, ou seja, fazer igual a gente fez aqui. Vamos fazer aqui desse outro lado para ver se a gente consegue enxergar melhor. 7, 2, 5, 4, 6, 8. Então, ele quer que a gente altere a ordem. Baixo para cima, cima para baixo. E daí vocês vão somar as duas contas, a gente chama uma adição de 3 parcelas.
E aí vocês vão ver se o resultado vai se alterar, se não vai se alterar, de acordo com a regrinha que nós aprendemos aqui, tá? Então, vocês vão fazer isso com todas essas questões, até aqui a questão 2, onde vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Ok? Alterar a ordem e verificar se elas estão corretas. Vai finalizar aqui na página 148 mesmo, tá, gente? Então, esse foi o conteúdo de História e Matemática da aula de hoje. Até a próxima!